Olá pessoal, como vai? Vamos começar a nossa live da semana. Vamos ver aqui, está todo mundo me ouvindo? O ar-condicionado, tudo ok? Acho que não está fazendo barulho não, não está incomodando as pessoas não. Mas pode ligar aí. Mas vamos lá. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que é as dívidas, tá? Muita gente deixa de arrematar imóveis por causa das dívidas do imóvel, em em leilão, né? Arrematar os imóveis em leilão, tanto das dívidas do imóvel do devedor quanto das dívidas do próprio imóvel, né? Muita gente fica nessa dúvida: vale a pena arrematar? Com quem ficam as dívidas? Vamos fazer um apanhado geral de todas as dívidas que incide sobre o imóvel, sobre o devedor, e o que o arrematante responde, o que não responde, o que acontece com cada dívida, né? Primeiro, a gente tem que falar da dívida mais comum, ou do que gera mais pendências em cima de um bem imóvel, que é o IPTU, né? O IPTU é o Imposto de Propriedade. Então, quem tem propriedade do terreno, do imóvel, do apartamento, o que for, tem que pagar o IPTU, né? Vence todo ano. Mas, se você for arrematar um imóvel e este imóvel ele tem dívidas de IPTU, você não responde por essas dívidas. Estas dívidas, quem paga é o valor que você entregou, que você arrematou o imóvel em leilão. A gente diz o seguinte: subroga-se no preço. Então, quando você arremata o imóvel, aquele valor que você pagou vai ter que, o município, né, de onde localizado o imóvel, vai ter que receber as dívidas de IPTU com base naquele valor. Aí tem gente que fala: e se o valor dos imóveis, o valor da arrematação for inferior ao valor do IPTU? Ou seja, tem mais dívida de IPTU do que o valor que você está pagando da arrematação do imóvel. Aí o município vai ter que cobrar de outra forma do devedor. Esta dívida não é transferida àquele que comprou o imóvel através de leilão. Eu até digo que nestes casos e em várias outras dívidas nós vamos ver, a compra de imóvel em leilão é mais segura do que comprar o imóvel de terceiros. É mais seguro do que você comprar o imóvel numa imobiliária, no meio tradicional, na OLX, onde for. Por quê? Porque se você comprar o imóvel no meio tradicional e esse imóvel tiver dívidas de impostos, como IPTU, você vai ter que repagar essa dívida. Você responde. Aquele que comprou o imóvel responde, mas no leilão não. No leilão há uma previsão expressa no Código Tributário Nacional, no CTN, o parágrafo único do artigo 130, que diz que as dívidas, no caso de leilão, as dívidas subrogam-se no preço. Ou seja, o valor que você pagou que vai servir para quitar essa dívida de IPTU, de demais impostos ou taxas. E aí é assim, exceto numa situação. Qual é a situação? Se o edital falar diferente, o que é muito raro e eu nunca vi. Só se o edital falar diferente. Então, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, para não falar 100%, as dívidas de IPTU subrogam-se no preço, tá? E aí,
muita gente não sabe, mas, por exemplo, junto com o IPTU, você é cobrado taxa do lixo, por exemplo. E essa taxa também subroga-se no preço. Então, o que vem ali na guia do IPTU, no total, vai ter que ser abatido pelo preço, pelo valor que você pagou, tá? Então, você não responde. Muita gente não sabe, mas se você construir, fizer uma reforma no seu imóvel, se você fizer uma piscina na sua casa, se você construir um muro, ou mesmo você tem um terreno e constrói uma casa, você tem que pagar INSS sobre aquela construção. INSS não é ISS não, é INSS. É a Previdência Social. Por quê? Porque a lei fala assim. Mas por que a lei fala assim? Porque ela leva em conta a mão de obra utilizada para fazer aquele trabalho. Ela presume que você utilizou mão de obra para fazer aquele trabalho, para fazer aquela piscina, para fazer aquela reforma, para fazer aquela casa, aquela construção toda. Inclusive, se você for registrar, por exemplo, você tem um terreno, aí você for registrar a casa construída sobre o terreno no cartório de registro de imóveis, o cartório vai exigir que você pague o INSS sobre aquele imóvel construído. Então, se você construiu uma casa, construiu alguma coisa, tem que pagar o INSS sobre aquele imóvel construído. Se você não paga, aí você não consegue registrar. Muitas vezes você vai arrematar um imóvel, é uma casa, mas lá vai a leilão só o terreno. E se o auto de arrematação vier só o terreno, você vai lá e registra, pronto, você arrematou o terreno. Agora, se no registro de imóvel tiver só o terreno e no auto, na carta de arrematação, estiver constando o terreno com a casa, você vai ter que regularizar aquela casa para registrar. E para regularizar, uma das etapas é pagar o INSS sobre a construção. E aí você vai ter que arcar com esse custo. A menos que o edital preveja que você não pague. Por exemplo, se ele não falar nada, aí aplica-se o parágrafo único do artigo 130. Você não responde pelos tributos anteriores. Tá certo? E também, se aquela construção tiver mais de 5 anos, você conseguir provar que tem mais de 5 anos, prescreve o direito do INSS cobrar. E aí você também não pagaria, mesmo que não fosse em leilão. Tá? Então, você não paga tributos anteriores à arrematação. Neste caso aí do INSS, também não pagaria. Subrogaria no preço. Tá? Então, você não pagaria nem o IPTU, nem o INSS, e ainda teria a questão da prescrição que você pode alegar ainda neste caso. Imóveis localizados em terreno de marinha. Gente, nós estamos falando aqui, só para definir, das dívidas do imóvel, tá? Das dívidas conhecidas como próprio terreno. O que é dívida próprio terreno? São dívidas próprias da coisa, do objeto, e que acompanham o objeto. O que é isso? Por exemplo, as dívidas de um imóvel e que acompanham o imóvel. Ou seja, quem comprar aquele imóvel também compra a dívida. E se eu vender para outro com a dívida, aquele que comprou compra a dívida. Então são dívidas próprio terreno. Só não acompanha por quê? Porque no leilão, o parágrafo único do artigo 130 diz que não acompanha. E por que não acompanha? Porque no leilão é considerado a chamada aquisição originária. Você tem dois tipos de aquisições. Você tem a aquisição originária e a derivada. A derivada é aquela que todo mundo conhece ou já ouviu falar, que é
aquele que está adquirindo imóvel tem relação com quem está vendendo, com o antigo proprietário, na verdade. Então, como que é essa relação? Não é se é parente, amigo, nem nada. É você, por exemplo, ter uma relação jurídica. Eu estou comprando, fiz um contrato de compra e venda com o proprietário anterior. Então, tem uma relação jurídica entre nós dois. Então, esta aquisição é derivada, ela deriva de uma relação jurídica. Agora, no leilão é a aquisição originária. Por quê? Porque quem está comprando não tem relação com quem é o proprietário anterior. Ele está comprando da justiça. Quem está vendendo é a justiça. E como a justiça está vendendo, no caso do leilão judicial, você não tem relação com o proprietário anterior. Então, a sua aquisição originária é como se estivesse nascendo ali agora. Como se não tivesse nada para trás. O proprietário anterior, para trás, não tem tudo que ele deve, tudo que ele criou naquele imóvel, não repassa para você. Tá certo? Então, vamos falar do foro. Imóveis localizados em terreno de marinha. Imóvel localizado em terreno de marinha, você tem o laudêmio, que paga na transferência, e aí você tem que pagar mesmo, tá? Como o ITBI também tem que ser pago. Mas você tem o foro e a ocupação. São duas taxas, tá? Elas não incidem de forma cumulativa, elas incidem de forma separada. Ou você paga foro ou ocupação, depende do regime a que está vinculado o imóvel com a União. Tem muita gente que chama de SPU, porque o órgão que cobra, faz a gestão dessas taxas, se chama Secretaria de Patrimônio da União, conhecida pela sigla SPU. Mas a taxa não chama SPU. E aí, se você tem um imóvel localizado em terreno de marinha sob o regime de aforamento, enfiteuse, você paga o foro. Se é sob regime de ocupação, você paga a taxa de ocupação todo ano. Mas o que tiver vencido, você não paga. O que o proprietário anterior não pagou, o arrematante não paga. Volto a dizer, se você estiver comprando no meio tradicional de compra e venda de imóveis, você vai pagar. Mas através do leilão de imóveis, você não paga. Certo? Deixa eu só dar uma atualizada aqui. Vamos lá. Outra dívida, também, dependendo do imóvel, se ele for localizado em área rural, é o ITR, Imposto de Transmissão, né, de imóvel rural, sobre propriedade, né, de imóvel rural. Mas também você não paga os débitos vencidos, assim como o IPTU, é a mesma regra. Outra dívida própria do imóvel, conhecida como próprio terreno, que não é tributária, são dívidas de condomínio. Estas dívidas de condomínio, elas não entram neste aspecto. Por quê? Porque o artigo 130 do Código Tributário Nacional, ele diz respeito exclusivamente a tributos. Condomínio não é tributo. E aí, como é que você sabe se você vai ter que pagar ou não a taxa de condomínio atrasado? Olhando o edital. O edital vai dizer para você se você deve pagar aquele condomínio atrasado ou não. Se o edital falar que o condomínio subroga-se no preço, você não paga. Se ele falar por outro lado que você vai ter que pagar ou não falar nada, se não falar nada ou falar que subroga-se no preço, você não tem que pagar. Mas se falar que tem que pagar, e aí você terá que pagar essa taxa de condomínio, porque ela é próprio terreno. Ela caminha com a coisa, ela vem junto, então o adquirente também compra a dívida e não há previsão na lei te isentando, mas o juiz pode colocar isso no edital isentando, como há em vários imóveis que a gente tem acompanhado.
a proporção aí é de meio a meio, ou um pouco mais que você tem que pagar ou não. Então é bom conferir antes de fazer a arrematação as dívidas de condomínio, tá? Mas se você estiver arrematando, aqui tem um detalhe, se você estiver arrematando o bem em um processo em que o condomínio está levando o imóvel a leilão porque o proprietário deve o condomínio, você já está claro que você não vai ter que pagar, porque aquela execução é para pagar o condomínio atrasado. O dinheiro que você está pagando, na verdade, é para o condomínio já. Então você não terá que pagar, porque o condomínio já entrou com aquela ação para isso. Então, neste caso específico é muito claro isso. Então não precisa, porque o condomínio já está para receber aquilo, tá? Você também pode, viu que tem dívida de condomínio e viu que vai sobrar dinheiro ali da arrematação, você pode alertar o síndico para se habilitar no processo que você está pagando lá a execução, a arrematação do bem, para que o condomínio receba os valores e você não tem que pagar. Então fica um macete aqui interessante na hora de você dar o seu lance e tentar salvar essa questão do condomínio. Qualquer coisa que você economiza é mais dinheiro no seu bolso e aí você pode reinvestir esse dinheiro, né? A intenção é essa. Como é que você sabe se tem dívida de condomínio? Perguntando para o síndico, né? Você pode ir lá e perguntar para o síndico ou vendo no edital, porque às vezes o edital mesmo fala que tem dívida de condomínio e quanto é, tá? E se tiver dívida de condomínio não quer dizer que não vale a pena arrematar. Quer dizer que você tem que analisar e levar em conta que essa dívida de condomínio que você vai ter que pagar junto com o valor da sua arrematação, com a taxa do leiloeiro, juntando esses valores para ver se o imóvel vale a pena por qual valor vale a pena você arrematar aquele imóvel. É isso. Não é que no taxa de condomínio vai ser o problema. Vai ser se você for pego de surpresa, se for um valor muito alto, você dá um lance muito alto. Então, observar isso é importante, tá? Eu tenho visto muitos editais confusos. Por quê? Porque a justiça, por exemplo, um tribunal, vamos lá, Tribunal do Trabalho, tem um padrão de edital. E aí cada juiz pode mudar aquele edital ao bel prazer. Então tem juiz que pega aquele modelo e começa a inserir algumas cláusulas, algumas regras dele, que ele entende. E aí, só que às vezes alguma regra ela confronta com outra que está no edital. E eles não fazem uma leitura para tirar o que confronta. Em vez de mudar, eles inserem. E aí fica, às vezes, prevendo duas regras no mesmo edital para o mesmo tema. Dizendo, por exemplo, o arrematante não responderá pelas dívidas. Nenhuma. Hipótese nenhuma, de forma alguma. E aí, logo abaixo fala, ele tem que observar os ônus incidentes sobre o imóvel antes de arrematar. Aí você fica na dúvida. Responde por nenhuma dívida ou tem que observar as dívidas e os ônus sobre o imóvel de arrematar? Aí fica essa confusão. E aí eu interpreto da pior maneira para que não tenha surpresa desagradável. E aí se conseguir a melhor interpretação, depois você tem uma surpresa agradável e tem um lucro maior do que você estava esperando. Tá? Como é que você pode resolver isso? Pergunta para o leiloeiro. O leiloeiro vai te ajudar a responder. Se o leiloeiro não responder, faz um requerimento ao juiz. Se o juiz não responder ou não der tempo, aí você passa esse imóvel para frente, a menos que ele seja muito interessante. Tá? Se for muito interessante. Porque às vezes a gente quer arrematar o imóvel, não é porque o imóvel é um imóvel que vai dar muito lucro. Às vezes é um imóvel que é interessante para aquela pessoa. Por exemplo, esse imóvel ele está localizado ali do lado de um lugar que eu tenho uma sala. E aí eu quero expandir minha sala e compro esse imóvel do lado da minha casa, do lado da casa dos meus pais, numa rua, num bairro que eu gosto, que eu quero morar, num prédio que eu quero morar. Então, isso vale, o valor que você vai adquirir aquele imóvel, ele não é para te dar lucro. Você compra mais barato, mas é para o seu uso pessoal. Então é uma questão sentimental. E por envolver isso, você acaba abrindo mão de um pouco de lucro ou muito de lucro. Não tem nada contra isso. Então cada um tem que analisar qual a finalidade que quer o imóvel. Tá? Eu quero para morar. Então se você ganhar
20, 30% na margem ali, tá ótimo, porque você já ia comprar imóvel naquele lugar, naquele prédio, por um preço X. Se você comprar com 20%, 30% de desconto, tá excelente, não é verdade? Ah, mas eu quero ter lucro, então eu compro pelo menos 40%, 50% de desconto, para ter um lucro maior, porque eu quero revenda, para gerar caixa, para mais dinheiro, para arrematar outros imóveis e aí e crescer no capital, entendeu? Então é isso aí, tá? Tem duas dívidas do imóvel que não são para terreno, mas é interessante você saber como se portar com essas dívidas. Dívida de água e de energia. Conta de água, esgoto, conta de luz e energia. Essas dívidas, você às vezes tem um transtorno quando você compra esse imóvel leilão, a pessoa está lá 6 meses sem pagar, faz gato, eu fico usando aquilo lá, e aí desliga a energia e tal. Quando você compra um imóvel leilão, você vai ligar a energia, tá lá uma dívida enorme em cima do imóvel e a companhia de energia, a companhia de água falou, ó, tá devendo, tem que pagar. Então, aí vai te dar um transtorno, mas não quer dizer que você tem que pagar. Eu já tive vários casos assim, você informa para a companhia elétrica, para a companhia de energia, né, ou para a companhia de água e esgoto, que aquele imóvel você comprou em leilão, você adquiriu aquele imóvel, você é o novo proprietário, e essa dívida do proprietário antigo. Porque a dívida não é próprio terreno, ela não segue o imóvel, ela fica vinculada ao CPF da pessoa. Inclusive, por exemplo, se a pessoa aluga um imóvel e fica devendo energia, alugou para outra pessoa, não passa para outra pessoa. Mas isso as companhias, pelo menos no meu caso, eu consigo resolver todos de forma tranquila, mandando a carta de arrematação, a escritura do registro de imóveis e mostrando que eu fui o novo adquirente daquele bem, daquele imóvel, e aí isso é tranquilo. Hoje em dia a gente faz 100% online, então você manda pela internet, né? Entra no site da companhia energética lá, tem o link, você preenche o cadastro, informa como você adquiriu, o porquê, dá seus dados anterior e manda os documentos pela internet, 3, 4 dias eles têm resolvido. No meu caso, com 2, 3 dias eu tenho resolvido todas essas questões. Isso é bem tranquilo, não tem problema nenhum, tá? E aí, existem as dívidas do devedor, tá? Nós falamos da dívida da dívida do imóvel, chamada próprio terreno, ou da dívida do imóvel que não é próprio terreno, como é o caso da dívida de água e energia. Mas existem as dívidas do devedor, do proprietário do imóvel. Como que ficam essas dívidas? Vou dar um exemplo. A pessoa vai, compra um imóvel, financia esse imóvel na Caixa. Faz um financiamento para comprar o imóvel. E aí tem o imóvel financiado, está pagando as prestações da Caixa, para de pagar a prestação. Só que antes ele já tinha parado de pagar o condomínio. Aí o condomínio entrou na justiça, penhorou o imóvel e mandou a leilão. Então ele vai responder pelas dívidas do condomínio. Mas aí tem a dívida do financiamento também, que não é a dívida do imóvel, é a dívida do devedor. Só que está lá gravada a matrícula do imóvel. Ou uma hipoteca que ele fez e deu o imóvel de garantia. E aí, nesse caso, como fica esta dívida? A dívida do devedor. Quem arremata responde por essa dívida? Já imaginou? Você vai lá, compra um imóvel e vai ter que responder por essa dívida. Aí eu vou dar a resposta. Depende. Depende do seguinte. Primeiro, o mais importante, a lei do leilão, a lei que rege o leilão. Qual é a lei? 9.514 do Extrajudicial, 9.504 do Extrajudicial, 9.000, o Código de Processo Civil do Judicial? Não. É o edital. O edital é a lei do leilão.
A lei que rege o leilão é o edital. O resto é subsidiário. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o judiciário, no final das contas, vai seguir o que está no edital. Se o edital disser que a dívida de alienação fiduciária ou de hipoteca é responsabilidade do arrematante, ele vai ter que pagar. É bom ver isso e analisar isso. A grande maioria, aí é bem mais, por exemplo, do que o condomínio, diz o contrário. Diz que subroga-se no preço. O que é isso? Mesma coisa do PTU. Tem que usar aquele valor para pagar a dívida do condomínio. E se, da alienação do banco, e se deve IPTU, deve o banco, deve condomínio, ou seja, você junta todas as dívidas e as dívidas juntas são maiores do que o valor que você vai pagar pelo imóvel, como fica? Interessante, né? Mesma coisa. Feijão sem bicho, como dizia meu pai. Você tem que olhar o que está no edital. Se o edital falar que você não responde, eles que vão ter que se matar, os credores, para resolver entre eles quem fica com o quê. Falam se matar brincando. Por quê? Porque a lei já dá as balizas, quem recebe o quê. Quem é o primeiro a receber, quem é o segundo a receber. Chama ordem de prioridades, né, do crédito. Então tem crédito privilegiado, prioritário. Então os créditos mais privilegiados recebem primeiro e aquele que não tiver privilégio nenhum ele recebe por último ou nem recebe. Mas pensa bem, essa é uma lógica. Não é porque vai para arrematação, para leilão, que o arrematante tem que pagar. Imagina uma situação de um imóvel que vale preço de mercado 300 mil reais, vai ser vendido no mercado por 300 mil reais, mas tem 50 mil de dívida de IPTU, 200 mil de dívida de financiamento, 100 mil de dívida de condomínio, 350 mil reais. Ele vale 300. O imóvel não é suficiente sozinho para bancar toda essa estrutura. Então, é isso que acontece. Esta dívida de alienação, normalmente, ela fica para o dinheiro, pelo valor que foi pago, e aí os credores que se resolvam entre eles. O arrematante pega o bem, limpa todas as dívidas e vai embora para casa com seu imóvel e deixa para trás o dinheiro que ele pagou. Isso vale para alienação fiduciária, hipoteca e inclusive para outras penhoras. Vamos supor que o devedor tenha 20 ações trabalhistas, mas tem um imóvel para responder por todas as ações trabalhistas. E essas ações trabalhistas, todas estão lá com penhora em cima do imóvel. Mesma coisa. Você paga, pega o imóvel, informa para os juízes trabalhistas que você arrematou aquele imóvel, as penhoras caem e você leva o imóvel limpinho. Gente, olha outro detalhe. É mais seguro essa compra em leilão do que uma compra particular para particular. Por quê? Principalmente nesse caso. Se você comprou um imóvel de alguém que deve, tem muitas dívidas, execuções, trabalhistas e tudo mais, você vai correr um risco sério de ver seu imóvel penhorado lá na frente. Se você compra direto dele. Agora, se você compra em leilão, não há esse risco. Porque quem está te vendendo não é o devedor. Você não é aquisição derivada, você não tem relação com o devedor. Você está comprando a aquisição originária. Quem está te vendendo é a justiça, é o juiz. Mesmo que seja o juiz de um processo e ele deva em 20 outros processos. Aquele juiz te garante a venda. Ele torna essa venda válida e diz o seguinte: você não vai responder pelas dívidas, as demais dívidas. Este imóvel
está livre, limpo, leve e solto para você fazer o que quiser. Olha a segurança que é comprar imóvel em leilão judicial. Você não precisa se preocupar com aquele negócio de pegar certidão de dívida ativa, certidão trabalhista, judicial, execução tributária, certidão negativa de débito. Se ele tiver dívida trabalhista, tributária, o que for, fazer o quê? Aquele imóvel não responde mais. Entendeu? Então é muito mais garantido, muito mais eficiente. Tá certo? Então, gente, é isso aí. A gente tem falado muito sobre isso porque tem muita gente que vai para leilão e fica com medo de arrematar o imóvel porque ele tem muitas dívidas. Fala assim, esse imóvel tem muita dívida, eu não vou arrematar. E aí ele fica sozinho ali, o imóvel, ele fica indo e voltando para leilão, ninguém arremata, uma grande oportunidade e as pessoas deixam passar. Então, se você tem conhecimento, sabe que aquele imóvel, que aquela dívida, você pode ir lá e arrematar com facilidade, com tranquilidade, que você não responde para essa dívida, qual dívida que você tem que preocupar, qual que você não precisa preocupar. Conhecendo essas questões, você sai na frente e arremata aquele imóvel que ninguém quer e ainda pega o preço lá embaixo, sem concorrência nenhuma. É muito bom saber disso. Beleza? Outra coisa. Do dia 26 de abril ao dia 30, eu vou fazer uma semana de aulas profundas, temáticas sobre leilão. Vou trazer como que você pode começar a dar os primeiros passos, seus próximos passos para arrematar em leilão e começar rumo à sua jornada da liberdade financeira. Se você quiser participar, se inscreva, o link está na bio, se inscreva lá e participe. Vai ser só essa semana, do dia 26 a 30 de abril. Aguardo vocês. Quem se inscrever, no próximo domingo nós vamos ter uma aula falando sobre leilões. No próximo domingo, tá? Vai ser uma aula completa sobre leilões, nesse domingo e no domingo que vem. Então, não perca, se inscreva para receber o link dessa aula. Não vai ser aberto, vai ser 100% online, 100% gratuito, mas não vai ser em live no Facebook, no Instagram, vai ser num ambiente fechado. Por quê? Porque eu tenho que controlar a quantidade de pessoas que vão participar desta aula, tá? Porque o ambiente lá, a gente vai ter poucas pessoas, poucas vagas, né? Então as poucas vagas a gente, por causa do sistema do software lá, eu não vou conseguir ampliar muita vaga. Então quem conseguir se inscrever já garante aí. E gente, um detalhe, na hora que você se inscrever, você vai receber um link no seu e-mail, vai lá e clica naquele link para garantir que você recebeu, senão você não se inscreve, tá? Só fazer a inscrição e não clicar no link que você recebeu no e-mail, não dá. Na última vez que eu fiz isso, muita gente não confirmou no e-mail e não participou. E depois ele fala, me inscrevi, aí não tinha mais jeito, então não tinha como fazer para o pessoal participar da aula, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu, João Antônio, valeu, Renan, valeu, pessoal. Obrigado aí, obrigado pela presença. Um abraço.